Eu, eu tenho algum tempo sido incomodado pelo Senhor, né, para compartilhar umas coisas com vocês. E hoje uma irmã mandou um direct para mim preocupada, porque está num congresso, e nesse congresso foi falado que alguém de renome tinha mudado para o catolicismo, né? Muito preocupada, não sabendo o que pensar, essas coisas, né? Que a gente já está cansado de ouvir aí. Cansado de ouvir porque tem muita gente que nos procura aqui no Instagram, algumas pessoas pessoalmente, né? Dependendo do assunto. E eu queria tratar sobre esse assunto com vocês essa noite, tá? Um assunto muito importante. É tão importante que é um assunto introdutório dentro do Homens de Respeito, que é um programa para homens que eu desenvolvi e a gente deve abrir agora, no dia 5, as vagas para essa campanha, né, desse ano. É um tema muito importante, né? Então, como a gente crê que Deus é Espírito, como a gente crê que esse é um assunto que tem suas limitações, não só espirituais, mas também intelectuais, a gente precisa buscar o Senhor, precisa buscar a face de Deus para que Ele derrame graça sobre nós. Muita graça, queridos, porque esse é um assunto que engana muita gente. Tem muitas coisas no corpo de Jesus, no corpo de Cristo, que são travadas por conta das estruturas que nós mesmos criamos para abafar a ação do Espírito Santo de Deus. Então, se você puder, nesse momento, não importa se está aqui ao vivo comigo, se está assistindo isso gravado, se você puder agora orar ao Senhor, para que Deus derrame graça e abra seus olhos. Eu queria te convidar a orar comigo agora, tá bom? Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós, Deus, o Espírito de Jesus. Que as nossas escamas caiam, Senhor. Que as ceras dos nossos ouvidos caiam. Que o Senhor nos abençoe, Deus, nos dando entendimento, conhecimento de quem o Senhor é. Tantas muralhas, Deus, tantas fortalezas têm sido erguidas todos os dias contra o Senhor. Contra a sã doutrina de Jesus. Que nós sejamos libertos, Deus. Que nós sejamos alcançados pela verdade. E a Tua palavra nos ensina, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Nós almejamos essa promessa cumprida em nossas vidas nessa noite, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma uma água aqui. Então vamos lá. Amados, um tempo atrás, um dos pastores da nossa denominação, um pastor presbiteriano, resolveu divulgar publicamente, resolveu pregar, né, para as pessoas, inclusive na internet, que ele havia mudado agora de fé, ele havia mudado de igreja. E essa notícia correu com muita ferocidade naqueles dias de divulgação. Alguém que é conhecido, né, nosso, e alguém que, teoricamente, não deveria ter a fé questionada numa coisa tão básica, tão brutal, né, que para nós parece uma coisa muito básica. Muito básica. E é uma decisão muito dura, muito difícil, de alguém que resolve expor dessa forma, né, que agora mudou de religião, que agora encontrou a verdade, né? E a pessoa, ela tem uma necessidade de falar isso para muita gente, de expor para muita gente, porque para ela aquilo é a verdade. Aquilo é a verdade. E eu fiquei me lembrando hoje, no final da tarde, da minha experiência de trabalho secular, no mundo corporativo, né? Nós temos uma profissão e temos uma formação. Eu, na minha época, eu sempre me apresentei a trabalho na função que eu desempenhava e não na formação que eu tive, né? Eu, por exemplo, sou arquiteto urbanista por formação, mas eu nunca trabalhei fichado como arquiteto urbanista. Eu sempre trabalhei como vendedor técnico, como consultor técnico, coordenador técnico. Essa era a minha função, era a minha atribuição, né? E tem pessoas que, quando estão diante de uma estrutura, elas tendem a responder a essa estrutura de maneira natural, tá? Eu vou tentar ser mais claro para você agora. Quando você está numa empresa e você entra numa empresa, você tem ali seu cargo, você tem suas atribuições, você tem inclusive um plano de carreira para seguir se você quiser crescer naquele lugar, né? E a gente tem visto que muitas igrejas adotaram estruturas corporativas. Muitas denominações ficaram tão complexas
que agora você tem carreiras diversas, né? Você pode entrar numa carreira, se for nos Estados Unidos, então isso tem um leque enorme, né? O cara pode formar em teologia e seguir uma carreira de pregador, né? Ele pode desenvolver um trabalho só com missões. Ele pode desenvolver um trabalho para pastoreio da melhor idade, né? Da terceira idade, pior idade. Então, os leques de funções, eles abrangem muitas áreas, mas existe uma certa progressão de carreira, né? E como no mundo corporativo secular, as igrejas têm tomado essa forma já há muito tempo, né? E essas notícias vêm e a gente fica um pouco impressionado porque não é de esperar que um pastor de repente decida mudar totalmente a vida dele, né? Abandonar aquilo que ele acreditava por uma outra coisa, né? Pois bem, a gente esquece que a estrutura que nós somos formados, a estrutura que nós temos a nossa consistência, ela pode ter a cara dos homens e ela pode ter a cara de Jesus. É uma coisa muito diferente isso. Uma pessoa que hoje ela faz um curso de teologia, portanto tem por profissão teólogo, ela nem sempre exerce o papel de teólogo, né? E dentro desse contexto montado de doutrinas de homens, começam a aparecer as aberrações, né? Tem um trecho de Mateus, no capítulo 24, que eu queria ler para vocês, a partir do versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, como se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui Jesus traz uma profecia para os seus discípulos, dizendo que toda aquela grandeza que estava diante dos olhos deles, que era certamente admirável 2000 anos atrás, ia acabar. E isso acabou, inclusive, literalmente, né? Houve uma invasão em Jerusalém, depois de uns 40 anos, mais ou menos 40 anos desse ocorrido, e houve uma ordem para que não deixassem nenhuma pedra em cima de nem outra pedra onde era esse templo de Salomão, esse templo construído para a glória de Deus, né? E quando Jesus dá uma profecia dessas para os seus discípulos, eu fico imaginando a cara deles, né? Porque ele era judeu, conversando com judeus, e os judeus tinham por identidade a figura do templo. Toda a estrutura religiosa judaica, ela girava em torno do templo, era aquele lugar separado. Era um lugar realmente que ele abrigava o tabernáculo, né? Dentro do templo havia um lugar santo, que era chamado de Santo dos Santos, onde a Bíblia ensina que o Espírito de Deus habitava de um jeito diferente ali dentro. Aquilo realmente era um templo, né? Aquilo era um símbolo de orgulho, um símbolo de amor, né, para o judeu muito forte. E Jesus, enviado de Deus, ele resolve soltar essa para os discípulos, né? Tá vendo esse prédio bonito, né? Tá vendo essa coisa, essa estrutura linda que eles construíram, né? Não vai sobrar nada. Nada. Olha, antes que alguém me julgue por um desertor da religião, alguém que está cuspindo no prato que comeu, saiba que Jesus foi o primeiro homem a questionar as doutrinas da religião. Jesus, que era judeu de nascimento, que teve uma mãe judia, foi criado por um pai judeu, com tradições até Adão, toda a linhagem perfeita dos dois lados. É o primeiro homem que tem relatos históricos de ter questionado as doutrinas dos homens. Foi Jesus. Então, se Jesus fez isso, por que não faríamos nós? Porque nós não também questionaremos as doutrinas dos homens. Queridos, as pessoas não entendem as diferenças mais básicas entre a doutrina de Jesus e as doutrinas dos homens. Elas não conseguem entender. As pessoas enxergam os lugares que elas frequentam como clubes de futebol. Você torce para o Flamengo, eu torço para o Santos, e a gente aprende desde cedo que o Flamengo é o melhor time, que o Santos é o melhor time. A gente aprende que o Grêmio é uma porcaria, que tem um time bom lá, não sei aonde, na Espanha. E vão criando referências, você vai crescendo, vai se desenvolvendo como pessoa, e você continua naquele contexto, né? Você continua naquele meio, você ainda é um fiel daquele clube, tá certo? E quando você menos espera, você já está indo no estádio, você está defendendo, você usa bandeira, você está saindo com a camiseta do clube. Quando o teu time perde,
você arruma briga, né? Isso que nós fazemos com o quê? Com as coisas mundanas, com as coisas dos homens. Quando a gente brinca de fazer parte de um time, a gente está suscetível a qualquer tipo de atrocidade. Tem gente que xinga, que bate, né, que mata. Tudo em nome do quê? Em nome de estar com a razão. Mas Jesus, ele não pode ser domesticado, queridos. Jesus não pode ser encolerado. Jesus não tem dono. Jesus está muito acima do que nós julgamos ser certo. Ninguém pode domesticar Jesus. Ninguém pode aprisionar Jesus. E aí Jesus se apresenta para o povo que deveria acolhê-lo. E é tão curioso isso, porque Jesus, a Bíblia ensina que Jesus ele cumpriu a lei, né? Ele cumpriu a lei de Moisés. Mas como que alguém que cumpre a lei de Moisés pode questionar tanto as doutrinas dos fariseus? É um pouco incoerente, não é verdade? Mas por que é incoerente? Porque você não sabe discernir o que era a lei de Moisés das doutrinas dos fariseus. Jesus era a lei de Moisés. Ele era a lei. Então como que alguém vive a lei plenamente e começa a julgar na cara daqueles líderes que eles não sabiam nada da lei? Com que autoridade Jesus chega no templo com um chicote que ele acabara de fazer e começa a descer a porrada nos cambistas, nos bandidos? Com que autoridade que ele faz isso, queridos? Se ele tivesse sujeito às doutrinas dos fariseus, será que ele faria as coisas que ele fez? Pouco provável, né? Então veja que existe um abismo enorme entre aquilo que Deus prega e o que os homens pregam. E nós temos uma natureza tão corrompida, nós somos tão canalhas, que nós ousamos usar a Bíblia para ensinar o que a gente quiser. Eu cansei de discutir, conversar, questionar irmãos de fé que têm 2 pesos e 2 medidas para a mesma Bíblia, para a mesma doutrina de homens. Quando o assunto é doutrinas de homens, todos os telhados são de vidro. Todos. Nenhum escapa. Mas alguém vai dizer, não, mas você não conhece a minha doutrina. A doutrina da minha igreja, você não sabe como que é lá. Mas nós somos muito coerentes. Pois não. Coerentes com o quê? Com a própria doutrina? Isso por um acaso é louvável para Deus? Imagina um lugar que você chega, que tem aquela cara de seita, aquela cara sombria, chifres, velas acesas. Você imaginou isso aí, né? As pessoas ali são super coerentes. Será que isso é digno de louvor para Deus? E a nossa natureza é tão caída, nós somos tão pequenos, que a gente admira a coerência do outro, ainda que o outro esteja no erro. Nós somos tão pequenos, a gente é capaz de aplaudir alguém pela coerência em caminhar em direção ao inferno. Que a gente está cansado de incoerências. É esquisito isso, né? Por nós estarmos cansados de incoerências, a gente aplaude qualquer tipo de coerência que a gente vê. E as grandes incoerências existem por conta das estruturas eclesiásticas montadas. Tem muitos irmãos, que acham que estão isentos de qualquer tipo de cobrança da parte de Deus, simplesmente porque não fazem parte da Igreja Católica Apostólica Romana. 500 anos atrás, havia uma estrutura montada que foi questionada. 500 anos depois, qual que é a nossa realidade? Uma estrutura descentralizada. Você não identifica mais uma figura específica, uma entidade específica. Não é uma questão de um anticristo. São muitos. São muitos. E as pessoas ficam chocadas quando alguém muda de religião, até hoje.
Eu não consigo entender isso, queridos. Eu não consigo entender isso. Porque se existe uma doutrina que vem do alto, e essa doutrina precisa nortear a nossa vida, se essa doutrina é a verdade, por que eu não vou me alimentar direto da fonte? Por que eu vou insistir em me sujeitar à interpretação de alguém sobre a pessoa de Jesus? Porque isso não é coisa de católico, não, queridos. Não é mesmo. Eu já cansei de ouvir reformado defendendo citação de homens. Homens podres como eu e você. Podres. Queridos, onde é que nós estamos colocando a nossa fé? O que está acontecendo com as pessoas? Estão chocadas porque alguém virou católico. Essa pessoa não virou nada, querido. Essa pessoa nem saiu do lugar. Ela saiu de frequentador de igreja X para membro de igreja Y. Ela não entendeu nada de Jesus até agora. Porque a fé dela está na estrutura dos homens. A fé dela está na igreja. E o que vai acontecer quando, eventualmente, e esse dia certamente chegará, que alguém admirável resolver se expor? Quando alguém que não deveria ter problemas, alguém que deveria ter uma vida ilibada, de repente revela um pecado grave. O que vai acontecer com essa pessoa? Eu vou te falar o que vai acontecer com ela. A fé dela vai desmoronar. Sabe por quê? Porque fé por fé não serve para nada. Eu posso ter fé que esse telefone que eu estou usando não vai desligar. Isso não é fé? Convicção de coisas que se esperam. Coisas que não se podem ver. O dia que esse cara descobre que a estrutura que ele está botando a fé dele banca projetos inenarráveis, o que ele vai falar para as pessoas? E eu converso muito com a Pâmela, com a minha mulher, sobre coisas que nem todo mundo está preparado para escutar. E quando a gente fala que todas as doutrinas têm suas falhas, as pessoas elas acham que a gente está defendendo uma nova doutrina. Só existe uma doutrina que presta nesse mundo, queridos. Você pode ter certeza, essa doutrina jamais partiria de um homem como eu, como você. Porque nós não prestamos. É por isso que a Bíblia fala que o dom de Deus é Jesus. Porque até para salvar o homem, Deus teve que se fazer homem. Jesus não veio de nós. A profecia apontava que a salvação viria dos judeus. Mas a salvação vem de Deus. A verdade vem de Deus. E Jesus começa a falar das coisas de Deus. Jesus começa a falar das coisas que ele mesmo fala. Olha, eu falo com vocês de coisas que eu testemunhei. Coisas que eu vi. Estou falando com vocês coisas que eu sei, que eu conheço. Não era coisa da cabeça dele não, queridos. Jesus deu testemunho dele mesmo. Jesus não citou ninguém das pregações dele. Ele menciona os grandes da fé, que eram podres como eu e você, mas que em muitos momentos apontaram para ele. Para ele. Tá vendo essas grandes construções? Você consegue ver esses grandes templos construídos?
esses grandes ídolos erguidos, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não vai sobrar nada. E a gente continua querendo construir mais templos. A gente continua querendo, sabe o quê? Olhar para trás. Como a mulher de Ló. Acabou. Não tem mais estrutura nenhuma de igreja. Não tem mais sinagoga. Não tem templo, não tem nada. Você é santuário de Deus. Você é o santuário de Deus. Onde Ele colocar você. Onde Ele levar você, onde Ele conduzir você. Você leva o reino com você. Você está preocupado porque um cara virou católico. Ele saiu do nosso time. O passe pro time deles. A gente não conseguiu bancar. Ele viu mais coerência do lado de lá. Me mostra na Bíblia onde Jesus manda você ir aonde tem coerência. Você não vai achar esse lugar. Ele manda você olhar com o olhar de Deus para tudo, para todas as pessoas. Mas a gente não quer fazer isso. A gente não está muito afim de fazer isso. Isso não é muito honrável, né? É mais bonito você botar o pé no lugar, descobrir como funcionam as boas maneiras daquele lugar, como é a cartilha daquele lugar, e fazer sua carreirinha eclesiástica. Entra como um ajudante, ajuda na escola dominical das crianças, ajuda a arrumar umas cadeiras, ajuda a arrumar um pouco ali da mesa de som, participa das programações, quem sabe você se candidata para um diácono. Aí você ganha a diaconia, né? O diaconato, fica uns anos, aí daqui a um tempo você candidata para presbítero. E as pessoas ali vivem para zelar por quê? E pelo quê? Pela coerência. Deixa eu te contar uma coisa, coerência não serve para nada. Se você está num lugar que está tudo coerente, desculpa. Você não entendeu nada. Estão te fazendo de palhaço. Você tem que chegar num lugar que as pessoas olham para você e te enxergam como você é. Você tem que ver todos os defeitos do lugar. Você tem que ver lâmpada queimada. Você tem que ver alguma coisa fora do lugar. Tem que ter um atraso. Tem que ter alguém que fala mal. Português péssimo. Tem que ter falha. Sabe por quê? Porque a glória tem que ser dele. Se a tua reunião está perfeita, existe uma doxologia impecável, não me diga que é para a glória de Deus. Não me diga isso, isso não cola mais. Não cola mais. Esse tipo de argumento não convence ninguém que tem um mínimo de intelecto. Não estou falando nem de fé. Se a gente começar a louvar a Deus, a adorar a Deus, a cultuar a Deus, nesse lixo que a gente é, mas com o coração entregue, quem sabe assim os agnósticos, os ateus, comecem a se interessar por Jesus. Ninguém aguenta mais essa conversa. Ninguém aguenta mais essa conversa. As nossas igrejas estão mortas porque buscam coerência. Coerência doutrinária.
Os nossos jovens estão no muro porque todos os domingos são convencidos de que tem que viver uma vida coerente com o que é pregado ali. E o que é pregado ali não sacia, não alimenta. Porque dá pra ver que é teatral, cara. Dá pra ver que não é de verdade. Dá pra ver que é maquiado. E você tá preocupado porque fulano virou católico. Aí você começa a falar de Jesus para as pessoas. Fala de Jesus. E as pessoas que convivem com você no seu meio, que conhecem você um pouco, vão falar assim, ele não está sendo coerente. Coerente com o quê? Com o que esse cara prega? Com o que esse cara acredita? Percebam que a gente está vivendo nas igrejas uma mentira. Todo mundo mascarado. Parece um clube de maçonaria, né? Não? Chegar pomposo, né? Encher o peito assim, né? Só tem homem de valor aqui dentro, né? Olha assim, né? E olhar altivo, assim, cumprimenta assim, né? Já foi em festa assim? Eu já fui em algumas festas assim. Os caras, assim, conversam até um tom de voz diferente. Coisa impressionante, né? Patético. Patético. Tem ninguém de verdade ali. Você quer viver uma vida de aparência pra quem? Pros outros? Ou você está vivendo uma vida de aparência para Deus? E deixa eu te contar um negócio. Esse Deus que você está enganando, ele está aqui na sua cabeça. Você inventou ele. Você inventou esse Deus na sua cabeça. Você quer acreditar de verdade, com todas as suas forças, que esse Deus que você inventou é Deus Pai. Não vai dar jogo não, queridos. Não tem jeito. Você vive uma mentira. Você acha que você crê, você não crê. Você foi convencido pelo seu intelecto, pela razão, que faz sentido estar ali. Queridos, quando a Bíblia fala que o Evangelho é uma mensagem de loucura, você precisa entender o que está dizendo ali. Porque se você vai numa igreja, porque ali é um lugar coerente, um lugar de conhecimento coerente, você não entendeu nada da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é um escândalo. É um escândalo. Não dá para brincar de igreja. Não dá para brincar de ser bonzinho com todo mundo. Não dá para viver de máscara. Quem é que está mais enganado nessa história? É quem está mudando de igreja? Ou quem está impressionado com essas coisas? Quem está virando católico? Ou quem está amedrontado com essas coisas? Jesus foi o primeiro homem registrado em papel que questionou todas as doutrinas dos homens. Todas elas. Se você não está fazendo isso, você pode estar num engano enorme.
Você pode estar levando a tua família toda para longe de Deus. E quantos homens andam perambulando por aí, dentro de igrejas, acreditando nas mentiras que contaram para eles. Que foram educados desde criança nas doutrinas dos homens. Como é que você separa o que é de Deus do que é da carne? Se Deus é espírito, olha a dica. Olha a dica. Pode vir da boca de homem algo decente, realmente decente, que possa transformar você, que possa transformar a sua esposa, seus filhos, suas filhas. Quando o diabo toma Jesus no deserto e vai tentá-lo, o diabo questiona muitas coisas em Jesus. E Jesus responde para o diabo numa das suas tentações: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Da boca de Deus. Ele não disse da boca dos fariseus. Ele não disse da boca dos bispos, da boca dos apóstolos, da boca dos pastores, da boca dos missionários, da boca de pastoras, da boca dos coaches. Ele diz da boca de Deus. Mas João está tão difícil, né? Porque essa membrana, ela é tão permeável. Porque a gente já está dentro da igreja, né? Então a gente já espera que as pessoas ali... Não. Na verdade, não. A igreja é o local de mais assalto demoníaco no mundo. Porque da igreja para fora já é tudo tomado. Já está tudo tomado, queridos. Como é que você percebe essas coisas se não for pelo Espírito? Mas a gente não quer se alimentar do Espírito. É muito ruim alimentar do Espírito. Eu tenho que toda hora encarar quem eu sou de verdade. Tá muito ruim isso. Eu quero uma coisa mais mastigada, eu quero uma coisa mais fácil, eu quero um atalho. Eu quero um atalho. Então vamos buscar uma igreja coerente. Uma igreja coerente. Meu Deus. Você só tem que ir para Jesus, querido. Você só precisa de Jesus. E infelizmente, as estruturas vigentes, eclesiásticas, não estão querendo mudar muita coisa, não. Porque nós homens somos muito covardes. Nós homens não queremos pagar o preço que é requerido de nós. Quando a gente entra no fronte de batalha. Coisas que eu, Pamela, nossa família de modo geral, passamos. E hoje eu entendo muito bem. Alguém disse certa vez para mim: por que nós não ouvimos isso nas igrejas, João? Eu estava salvando em áudio uma leitura comentada de um livro maravilhoso, e um dos homens que estava acompanhando essa leitura comigo me perguntou isso: João, isso que você falou agora aí, por que a gente não ouve nas igrejas, cara? Por que no meio evangélico não se fala essas coisas que você está falando? É porque você paga um preço muito alto, querido. A gente não ouve tanto testemunho de homens que dão a cara a tapa mesmo, né? Que rasgam o peito, né? E pode vir, porque vem. É porque vem com tudo. Os demônios vêm com tudo. Você tem que ser muito homem. E a gente está cheio de líder covarde. Líder que não quer mudar o status quo de ninguém. Não é só dele, não. Igrejas que internamente vivem uma paz armada.
de concessões, negociações entre homens. Ó, não me expõe nisso aqui não, porque você sabe, né? Eu tenho uma cartinha na mão com você naquele outro assunto lá, né? E tal. Vamos conversar aqui antes. As nossas reuniões de líderes, quantas delas já não começam antes com pequenos grupos, para já adiantar alguns assuntos? Alinhamento de algum tipo de postura, de voto? A gente está cheio de homens covardes nos nossos dias. E alguém que não está afim de lidar com demônios, alguém que não tem a menor noção do que é proteger os seus. Não tem a menor noção do que é ser inteiro, ser coerente com Ele. Com Ele. Ah, queridos. É muito fácil ser coerente com homens que você encontra só uma vez por semana. Ser coerente com Jesus. Todo dia, todo momento. Requer sacrifícios. Requer um olhar de amor que não pode vir da gente. Não pode vir da gente. A igreja no nosso país tá essa porcaria que tá cheia de covardes. Covardes que não querem abrir mão da hipocrisia que eles mesmos criaram. Eles mesmos montaram. Cada loucura que chega pra gente. Mulheres que vão buscar aconselhamento de pastor porque o marido tá violento com ela. Em várias áreas. O pastor manda vir pra casa, fala que isso é normal. Normal. O que você faz com um cara desse? Você mata um cara desse, né? Eu mato um cara desse. Como é que você manda uma pessoa buscar o pastor hoje em dia, queridos? Alguém uma vez nos questionou, né? Tem sempre alguém questionando a gente ou alguém que conhece a gente, né? Que quem nos conhece há mais tempo conheceu um João e uma Pâmela mais armados. Então a gente acabou criando uma certa imagem nossa, né? De pessoas que não levam um desafio para casa, vamos dizer dessa forma, né? Então às vezes as pessoas, em vez de procurar a gente, procuram alguém que nos conhece, um pastor nosso, né? Aí uma vez questionaram assim, por que eles não mandam a pessoa procurar uma igreja presbiteriana? Você imagina, se a gente manda uma pessoa procurar uma igreja presbiteriana na cidade dela, e ela depara com um cara que manda ela voltar para casa, que é normal apanhar do marido? Você tem que mostrar Jesus para as pessoas, querido. Quem vai resolver o problema vai ser Jesus. Não vai ser um canalha como eu, como você, que vai resolver o problema dela. Nós somos todos canalhas. Nós somos todos trastes. Não salva ninguém. É o que a Bíblia fala. Não há nenhum justo. Nenhum justo sequer. Não tem. Não tem. E você está preocupado. Porque o cara lá virou católico. Meu Deus. Como é que a gente faz, queridos? A gente tem que abrir mão das estruturas dos homens. A gente precisa enterrar as doutrinas dos homens. Enterrar. A gente precisa se alimentar de Jesus todos os dias. E onde você estiver, presta atenção. Se você crê em Jesus de verdade, você busca conhecer Jesus cada vez mais.
Não vá simplesmente caçar uma igreja coerente. Seja você coerente com Jesus. Não seja coerente com aquelas pessoas que estão ali todo santo domingo. Seja verdadeiro. Seja inteiro com essas pessoas. Se você colocar essa palavra coerência na sua cabeça o tempo todo, você vai viver uma mentira. Você vai viver uma hipocrisia. E em nome da coerência, você vai ser omisso. Olha só. Em nome da coerência, você vai ter que engolir coisas que você não devia engolir. Afinal de contas, né? Aí onde você está existe um acordo de cavalheiros. E tem certos acordos de cavalheiros que eles não são registrados em códigos, em palavras, em textos. Tem coisa que é do lugar, é do ambiente. Eu me lembro até hoje, quando em 2008 eu entrei para a indústria, tinha acabado de casar com a Pamela, e graças a Deus, 2 meses depois Deus me deu um emprego com carteira assinada, benefício, um monte de coisa. E eu sempre usei cabelo curto, eu sempre raspei a barba toda, mas eu lembro até hoje do dia que eu entrei nessa empresa, nessa fábrica, e eu vi uma coisa que me deixou um pouco surpreso. Todos os homens, eles estavam exatamente com a mesma vestimenta. A mesma camisa do tipo social, não é uniforme não, tá? Uma camisa do tipo social, de pano, para dentro da calça jeans. Calça jeans. Um sapato marrom ou preto, cabelo super aparado, aqueles caras assim, vão no barbeiro toda semana, né? Barba feita. Eu comentei com o meu chefe. Falei, chefe, que engraçado isso, né? O que você tá falando? Todo mundo aqui tá igual, cara. Todo mundo se veste igual, parece. Eles se parecem e tal. E meu chefe falou assim, olha, esse é o nosso padrão. O padrão? Esse é o padrão da empresa. Eu procurei em todos os formulários, procurei nas normas internas. Esse padrão não estava em lugar nenhum escrito. Mas nem precisava estar escrito. Você entende isso? Você chega num lugar, todo mundo se comporta de um jeito, se veste de um jeito, conversa num tom. E aí o que você faz, eventualmente? Olha, eu preciso pertencer a esse lugar aqui, né? Porque eu preciso de um emprego. Né? Traz isso para a estrutura da igreja. Eu preciso ser aceito. Porque a tua fé está na igreja, está na estrutura da igreja. Logo, você tem que ser aceito pela igreja. Por que esse ciclo não acaba? Porque a sua aceitação está nos homens. É Deus quem te dá aceitação. É Deus quem te aprova em Jesus. Você consegue entender isso? Queridos, tem certos discernimentos que são espirituais. Se você não orar, você não vai entender. Se você não orar, você não vai entender. Isso é bíblico. Jesus contou uma parábola da semente que ia caindo pelo caminho. Né? E tem 4 tipos de solo. E Jesus fala uma coisa impressionante. Ele fala assim, olha, tem semente que cai num lugar. A palavra de Deus é falada para certas pessoas que estão de tal forma que o diabo rouba a palavra que é dita. O diabo não deixa a palavra de Deus entrar em você. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, você vai assistir essa gravação de novo. Você vai orar mais. Eu falo assim, Deus, pelo amor de Deus, abre meus olhos. Pelo amor de Deus, abre minha mente. Você não é salvo por causa de Calvino, cara. Não foi Lutero que te livrou do engano. Entenda que a profundidade disso. A tua alma vale isso. A tua alma vale você entender que você vive para Deus e não para os homens. A sua fé não pode estar na estrutura da igreja. Você sabe quem vai vencer essa guerra? Quem vai vencer essa guerra? Entre igrejas? O inferno. O inferno.
Ou você acha que alguém que está mudando de igreja, porque agora encontrou uma igreja coerente, conhece Jesus? É o inferno que está ganhando essas almas. Então deixo essa palavra para você hoje. Uma palavra que eu oro para que Deus faça crescer entre você. Você não se deixe enganar pelos ensinos de homens, pelas doutrinas de demônios. Porque não basta ser de homem, ela tem que ser de demônio também. Paulo fala que a nossa natureza ela é caída, pecaminosa, demoníaca e satânica. Ele está falando da nossa natureza. Ele não está falando da natureza do diabo. A nossa natureza é assim. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso, querido? Não tem nada de bom em nós. Não basta você ver que só Jesus, só a luz Cristo. Não basta você entender isso. Você tem que viver isso. Só que para viver isso, esses 5 solas são secundários. Se só Jesus é Deus, só Jesus é digno de tudo, até a melhor das doutrinas não serve para nada. Não serve para nada. Vamos viver para Jesus, queridos. Vamos viver longe das doutrinas e dos ensinos dos homens. Como é que você quer aprender sobre Deus, que é Espírito, com homens que são carne, como você, como eu? Teologia. Estudo de Deus. Como é que você estuda Deus? Como é que se mensura Deus? Como é que se observa Deus? Deus é Espírito. Você quer ser um bom teólogo? Se enche do Espírito que vem dele. Aí você vai ter uma dimensão bela de quem Deus é. Aí você vai entender por que Deus é imensurável. Vai dar para você um grãozinho de areia do Espírito dele. Buf, né? Aí você vê a grandeza de Deus. Porque a estrutura da igreja não te permite isso. A estrutura da igreja quer te convencer que você não vai conhecer Deus pelo Espírito, mas pelas doutrinas dos homens. Pelas doutrinas da própria igreja. Que loucura, meu Deus do céu. Que loucura. E o povo defendendo a igreja, né? Igual time de futebol. Defendendo suas bandeiras, seus uniformes, suas camisas. Meu Deus do céu. A gente tem que parar com isso. Urgentemente. A gente tem que parar com isso. A gente tem que ser coerente com Deus. A gente tem que ser coerente com Jesus. Viva diante de Deus. Viva diante de Jesus todos os dias. Todos os dias. E deixe para Deus, que é justo juiz, julgar todas as pessoas. Só compete a Ele isso. Vamos se alimentar de Jesus, queridos. Amém? Deixa eu ver algumas mensagens aqui. Amém, Jamile. Amém. Se você for tocada pelo Espírito, já valeu meus esforços. E acredite, não veio de mim essa motivação. A minha motivação é oposta à motivação de Jesus. Foi Ele que colocou em minha motivação para fazer essa live. Tá? Então, graças a Ele por isso. Ok? Amém. A Miriam tá aí também, né, Miriam? Graças a Deus, né, Miriam? Amém. Eu vou orar mais uma vez e a gente encerra essa conversa. Pai, eu te agradeço, Deus, pelo Teu Santo Espírito
disponível para todos nós. Eu te agradeço, Deus, por Jesus, que está vivo e continua trabalhando em nosso favor. Eu peço para que a tua palavra encontre morada, Deus, um solo fértil nos corações de quem o Senhor mandar para me escutar. Remove de nós, Deus, a nossa fé nos homens, a nossa fé na igreja, Deus. Tira de nós essa mentira plantada pelo inferno, Deus. Não existe mais templo, Senhor. Nós somos os templos. Nós somos a morada do Teu Santo Espírito. Nós queremos mais o Senhor, Deus. Mais o Teu Espírito. Mais o Senhor Jesus. Que o Senhor possa destruir as nossas fortalezas, Deus. Que o Senhor possa abalar as nossas estruturas, as nossas fundações. Tantos de nós temos erguido grandes castelos em lamaçais, grandes torres em areia de praia. Pai, tem misericórdia, Deus. Nos liberta desse engano, Senhor. Eu peço a tua bênção, Deus, sobre os nossos teólogos, homens que tanto estudam, Deus. Nós queremos testemunhar esses homens, dando muitos frutos, Senhor. Que eles possam conduzir-nos ao Senhor. Que eles possam rasgar as doutrinas dos demônios que continuam insistindo em se fazer presentes nos nossos meios. Revela, Senhor, aqueles que são teus, daqueles que não são. Guarda o nosso coração, Deus. Guarda a nossa mente. Tira de cada um de nós, Deus, o partidarismo. Tira de cada um de nós, Deus, esse senso de pertencimento a clubes eclesiásticos, Deus. Nós sabemos que nós envergonhamos o Teu Evangelho e o Teu sacrifício quando fazemos essas coisas. Nos dê a mente do Senhor, Deus, a mente de Cristo. E que o Senhor abençoe essa noite e essa semana que se inicia. O Senhor derrame sobre cada família aqui representada graça, bondade, luz e a verdade que é Jesus. É no nome dele que nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te louvamos. É no nome dele, Deus, que nós existimos. Amém.